Bom dia, meu querido, bom dia, minha querida. Nós estamos reunidos para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical desta manhã. E nessa oportunidade nós vamos estudar a lição de número 3 da nossa revista que fala sobre relacionamento. E o título da nossa lição é O Pecado em Mim e nos Outros Também, por toda parte. E nós vamos meditar no livro de Gênesis, no capítulo de número 6, os versículos 5 e 6. Diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Algo que todos nós percebemos é que relacionamento é uma coisa complicada. Não é fácil de fato relacionamento. Mas algo que nós percebemos é que relacionamento não precisa ser tão complicado. Tem como ser um pouco menos difícil, um pouco menos pesado. Tem como ser prazeroso, de fato, o relacionamento. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa oportunidade. Eu quero te instruir a estar com a sua família durante a exposição dessa aula, a estar pausando esse vídeo em alguns momentos e estar assumindo a sua responsabilidade, assumindo a sua culpa nas partes que forem concernentes a você, pedindo perdão à sua família e incentivando eles a fazerem a mesma coisa com você. Vamos estar melhorando os nossos relacionamentos nesse período de quarentena, né? Onde os atritos se tornam mais constantes pelas dificuldades de convivência. Vamos tentar melhorar os nossos relacionamentos para a glória do Senhor e eu te convido a estar fazendo dessa forma. Sempre que você sentir o desejo no coração, pause esse vídeo e esteja conversando com sua família sobre algum ponto importante. Quando a gente olha para esse texto, é importante nós entendermos que nele nós encontramos um antropopatismo. O que é um antropopatismo? É atribuir um sentimento humano a Deus. Por ser imutável, Deus não muda de opinião, Deus não muda de planejamento, Deus não muda os seus desígnios, Deus não é pego de surpresa. É uma tentativa com a linguagem humana de exemplificar ou de demonstrar o que Deus de fato sentiu naquele momento, o que Deus de fato estava passando por aquele momento. Mas não quer dizer que Deus de fato se arrependeu ou que Deus voltou atrás em alguma coisa. É uma palavra humana que mais próximo se chega do que Deus de fato estava passando naquele momento. E o que nós temos aqui é exatamente isso. O gênero humano, a raça humana, corrupta como de fato é, estava se distanciando muito do que deveria viver e Deus então realmente se entristece muito pelos relacionamentos que eles estavam levando. E nós vamos ver então, através da palavra de Deus, algumas práticas que nos ensinam a melhorar os nossos relacionamentos. Começando que, o primeiro ponto que nós temos aqui, como que nós podemos ver em meio a essa confusão? Vou te fazer algumas perguntas. Eu quero que você, se você desejar, responda a sua família, se não, responda somente a você. Você já se sentiu incompreendido em algum dos seus relacionamentos? Você, por acaso, já foi magoado por alguma coisa que alguém te disse, por alguma coisa que alguém da sua família já te disse? Você já se sentiu realmente como se não fosse ouvido na sua casa, como se a sua opinião não valesse? De alguma forma você ou outra pessoa já guardou algum rancor por alguma coisa que alguém fez, por alguma coisa que alguém falou a você? Já guardou rancor, mágoa de alguém de fato? De alguma forma você já teve dificuldade em resolver algum conflito, em resolver alguma aresta, aparar alguma aresta em algum relacionamento? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, eu te convido a nós estarmos aprendendo a como solucionar os nossos problemas nos relacionamentos. Relacionamento é uma coisa complicada, como eu já disse, mas como eu já disse também, não é uma coisa tão complicada a ponto de nós não podermos resolver. Não existe, como o reverendo Adão Carlos Nascimento coloca, nenhum relacionamento tão bom que não possa ser melhorado e nenhum tão ruim que não possa ser consertado. E quando a gente olha, a gente percebe que um segundo ponto que a gente pode olhar é que de dentro, de fora, de cabeça para baixo e por aí vai. O relacionamento, quando a gente olha durante o turbilhão de sentimentos que a gente vive, parece alguma coisa assim, uma coisa complicada, uma coisa realmente, um emaranhado de linhas, de fios ali que não conseguimos separar, a gente não consegue realmente desvencilhar ou separar uma coisa da outra. Porém, meus irmãos, quando a gente analisa de forma mais próxima, de forma mais atenta, a gente percebe que tem alguns erros que a gente comete que podem ser evitados. E eu vou narrar alguns deles para que a gente possa analisar melhor como a gente está procedendo com as nossas famílias.
Começando aqui pelo egocentrismo. Meus irmãos, a Bíblia trata como toda forma de inconformidade com a palavra de Deus, com a lei de Deus, seja em pensamento, seja em ação ou seja em palavra, como pecado. Isso é pecado de fato. E o egocentrismo é você colocar-se no local onde deve ser pertencente a Deus. O local principal da sua vida, ou o foco principal da sua vida, deve ser Deus. A partir do momento que você tira Deus deste foco, deste local que é direito dele, esse local não fica vazio, alguém vai ocupá-lo. E quando você ocupa este local, você gera alguns problemas para a sua família, porque o pecado sempre gera consequências, sempre traz consequências para as nossas vidas. O que nós vemos é que quando você rejeita Deus e ocupa o local que deve ser de Deus, você está se colocando acima dos outros, entendendo que os outros devem realmente, de alguma forma, satisfazer você, de alguma forma prestar algum tipo de satisfação a você. A gente diz frases como, por exemplo, achei que eu era importante para você, eu simplesmente estava tentando proteger os meus direitos. Quando a gente coloca o eu na frase, já é um indício de que está errado, já é um indício de que realmente está complicado. No egocentrismo, não me importo com o que o outro pensa, com o que o outro sente, com o que o outro está pensando ou está reagindo em relação às coisas da minha vida. No egocentrismo é apenas eu e as minhas necessidades e as minhas opiniões. Se você está feliz ou não, pouco me importa. Por isso o egocentrismo ele mata os relacionamentos. Porque ao invés de ser duas pessoas interagindo, é uma pessoa que se considera importante demais com a outra que deve apenas atender aos seus caprichos, atender às suas vontades. Uma segunda área que nós podemos ver como um erro nas nossas vidas é a autorregência. A partir do momento que você é egocêntrico no seu relacionamento, você incorre também no erro de ser autorregente. O que é isso? Quer dizer que você é o soberano sobre a sua vida. Significa que você determina por onde deve caminhar, por onde deve viver, como realmente é a sua vida. É você que faz suas regras, você que coloca os seus pontos, você que coloca realmente a forma como os outros vão viver. Na autorregência, o que nós fazemos é abandonar a direção de Deus e começar a controlar as nossas vidas unicamente da forma como nós enxergamos como certo ou como mais proveitoso, mais prazeroso. E o problema, meus irmãos, é que através disso a gente incorre em alguns erros práticos no relacionamento, como por exemplo, a busca pelo controle absoluto da vida do outro, ou a busca absoluta do controle do relacionamento. Se eu não gosto, se eu não me satisfaço, se não me traz algum tipo de prazer, eu não vou arrumar a minha vida por isso. Entenda da seguinte forma, por exemplo, por você gostar mais de assistir jogos de futebol do que gostar de assistir filmes, por exemplo, você vai levar a sua família sempre a estar assistindo futebol, ao invés de assistir um filme com a sua família. Você nunca vai se programar para estar atendendo a sua família. Observa como o egocentrismo e a autorregência estão caminhando juntos aqui, estão realmente bem associados. E isso, meus irmãos, enfraquece muito o relacionamento, porque faz com que nós desejemos apenas o que nos agrada. E relacionamento não é assim. Envolve gostos de várias pessoas, ou pelo menos de duas pessoas, que não concordam em tudo, e às vezes a gente tem que ceder, às vezes a gente tem que de fato ceder. O que a gente vê na autorregência são algumas frases como, por exemplo, se você me amasse de verdade, você faria o que me agrada, você abriria a mão para me satisfazer. São pessoas que são desejosas de apenas receber e não estão dispostas de forma alguma a estarem dando algum tipo de auxílio, algum tipo de satisfação, algum tipo de auxílio para as pessoas que estão envolvidas neste relacionamento. No relacionamento conjugal, esse tipo de postura, esse tipo de colocação, enfraquece muito o relacionamento com o marido ou o relacionamento com a esposa, porque faz com que apenas o eu seja atendido e não exista espaço para o outro, não exista realmente espaço para a outra pessoa. Um terceiro erro que a gente incorre nos relacionamentos é a autossuficiência. É você acreditar que de fato você é bom demais e não precisa do outro, não precisa de ninguém, você sozinho se satisfaz, você sozinho é bom demais. Eu gosto muito de ficar sozinho, mas após me casar eu aprendi que ficar sozinho nem sempre é tão bom, ficar com o outro também é bom. Você não se satisfaz sozinho, você não atende a todas as suas necessidades sozinho, e você percebe isso quando você abre espaço para alguém preencher as lacunas da sua vida.
Quando você de fato tem um coração aberto para se relacionar com o próximo e entender que você não é tão bom quanto você pensa, você abre realmente a possibilidade de se completar, a possibilidade de ser mais completo diante da vida. Isso é muito importante, meus irmãos, porque quando a gente percebe isso na prática, a gente vê o quanto a gente é egoísta, o quanto a gente acha que não precisa do outro. A gente precisa, e muito, muito mais do que a gente pensa, muito mais do que a gente pensa de fato. Quero que você pense o seguinte: a gente observa esse tipo de comportamento, esse tipo de postura, principalmente adolescentes. Que ninguém me entende, ninguém me compreende, porque eu sou o centro do universo, eu sou autossuficiente e todo mundo tem que apenas fazer o que eu quero, porque é assim que funciona. Se você não concorda comigo, pode ir embora. A minha opinião realmente é que vale, a minha opinião já me basta. Eu não preciso de você, não preciso da sua opinião. São pessoas que acreditam que não precisam de ninguém, que não precisam de outra pessoa por perto. E não é assim que a banda toca, não é assim que funciona. A gente percebe isso de maneira prática em toda a Escritura Sagrada. A gente vê esse tipo de frase em pessoa que é autossuficiente da seguinte forma: se eu precisar da sua ajuda, eu lhe peço. Eu gosto da sua amizade, eu só não gosto da sua ajuda. Eu me viro sozinho, não preciso de você. Meus irmãos, ninguém, como a gente vê na filosofia, o homem não é uma ilha. O homem não é um ser individual a ponto de não precisar de outros ao seu redor, de outras pessoas para se relacionarem consigo. Nós precisamos e muito dos outros. E é por isso que nós precisamos entender que nós não somos autossuficientes. Só existe um ser autossuficiente no universo e é somente Deus. Nós não conseguimos de forma alguma sermos autossuficientes. Entenda que você precisa dos outros. Você não pode ser feliz sozinho. Nós temos aqui um quarto erro que a gente incorre nos relacionamentos, que é a autojustificação. E esse aqui, meus irmãos, é terrível para as nossas vidas. O que acontece? A autojustificação, ela abraça a ideia de que eu crio as minhas próprias regras. E que se eu crio as minhas próprias regras, eu não posso estar errado, eu não posso estar equivocado, de forma alguma você pode me contrariar. Funciona assim: uma coisa que eu sei que é errada, eu vou começar a achar que não é diante de você. Por exemplo, se você é casado e a sua esposa não gosta que você deixe toalha sobre a cama, você vai falar assim: não, mas eu gosto de deixar a toalha sobre a cama e para mim não é errado. Se não é errado, vou continuar fazendo. Observa como uma coisa que não necessariamente é certa passa a ser apenas para se justificar diante do erro. É uma tentativa de encobrir, de acobertar um erro escancarado. E isso, meus irmãos, é muito prejudicial para as nossas vidas, porque nos faz abraçarmos coisas que não são tão produtivas para as nossas vidas, posturas que não são tão boas para nós, pensamentos que não trazem qualquer tipo de vida para os nossos relacionamentos e para os nossos corações. A autojustificação, a pessoa se acha realmente justificada e nega a sua própria necessidade, não de ser um mediador, não de ser uma pessoa realmente ali para contribuir, mas apenas para ser satisfeita. Realmente o que nós vemos é que a preocupação da pessoa que se auto-justifica é de apenas se satisfazer, é apenas de estar, de fato, atendendo a si mesma e não ao outro. Não tem importância o outro. Você vai ouvir dessas pessoas frases como: depois de tudo que eu fiz por você, é assim que você me trata. A autojustificação é a maneira da pessoa se satisfazer, da pessoa realmente entender que somente ela é o fundamento, é o ponto principal de tudo que existe. E o outro serve apenas para completar. Se é certo para mim e não é certo para você, não tem problema, desde que seja certo para mim. A autojustificação abraça e muito esse tipo de ideia. O que é bom, o que é verdadeiro, o que é certo, depende do meu ponto de vista. As pessoas assim, elas pensam como aquela máxima popular: nada errado se te faz feliz. Se me faz feliz, é certo. Se você não concorda, problema seu. Azar é o seu. E isso, meus irmãos, atrapalha muito, empobrece muito os nossos relacionamentos. Faz com que eles sejam realmente muito, muito abaixo, muito aquém do que eles deveriam, de fato, ser. Nós temos ainda um quinto erro que a gente incorre muitas vezes, que é a autossatisfação. Observe que vai caminhar junto da autojustificação, mas o sentido aqui é o qual? A satisfação do meu relacionamento, das coisas ao meu redor, é apenas o que é bom para mim. É apenas o que, de fato, eu enxergo como nutritivo, o que eu enxergo como bom. É mais ou menos assim:
Se eu gosto apenas de tomar suco, na minha casa, mesmo as outras pessoas gostando de tomar refrigerante, nunca vai ter refrigerante, porque eu gosto de suco, e é o que importa. A autossatisfação, a satisfação de si mesmo, faz com que tudo que me agrada, eu queira fazer, e tudo que agrada o outro, não me importa, não me interessa. Se eu machuco o outro com a minha palavra, desde que essa palavra realmente seja adequada, seja o que eu entendo como certo, não tem problema. Se você não gosta ou se te fere, azar o seu, problema o seu. O que importa é realmente eu estar sendo satisfeito. O que importa é de fato esse relacionamento, o que eu estou fazendo, me satisfazer. O que importa de fato é isso. E a gente pode ver esse tipo de coisa quando a gente vê que o outro é apenas um meio para a minha felicidade. Eu não quero completar o outro, eu quero que o outro me faça feliz. E isso, meus irmãos, é um erro gravíssimo que a gente incorre, é um erro gravíssimo que a gente tenta abraçar para as nossas vidas de forma prática. E é impossível a gente ser feliz assim. É impossível de fato. O sexto erro que a gente comete nos relacionamentos é a questão do auto-ensino. A gente já viu aqui que quando o padrão do certo e errado somos nós, ou depende do nosso ponto de vista, realmente a gente tem problemas. E no auto-ensino não seria diferente. No auto-ensino a gente vê exatamente que a gente vai ser o mentor do relacionamento. Como assim? O relacionamento vai ser apenas para a gente esbanjar o nosso conhecimento. De que forma? Você vai acreditar que sabe demais sobre tudo no relacionamento, ou que a sua opinião é muito mais importante, e vai fazer com que o outro se porte como um aluno e você não tem nada a aprender com ele. Você é o dono da verdade. Normalmente a gente vê esse tipo de postura, principalmente com homens, porque a gente normalmente tem um desejo muito grande de dominar o assunto ou de portar-se como o melhor em tudo. Porém, o que acontece é que ninguém sabe demasiado sobre alguma coisa. Eu aposto que sobre o assunto que você mais conhece, tem coisa que você pode aprender ainda. E no relacionamento não é diferente. Por mais que você seja bom em muitas áreas, o seu cônjuge, a pessoa que se relaciona com você, também tem a acrescentar, tem a te ensinar de alguma forma. Pessoas que abraçam o auto-ensino entendem que o outro é apenas um sidestep, é como se fosse alguém ao lado apenas para servir de enfeite. É uma carguinha que você está levando, mas que não vai acrescentar, não vai mudar muita coisa na sua vida. É dispensável. A pessoa que abraça o auto-ensino despreza completamente a postura que a palavra de Deus nos ensina de sermos eternos estudantes na presença de Deus, de estarmos aprendendo, de estarmos nos desenvolvendo. Pessoas assim vão dizer frases como, por exemplo, eu não preciso que você me diga o que eu preciso fazer. Eu sei tudo, eu domino. Pessoas assim tendem a ter dificuldade de encontrar algum tipo de forma de observar o que o outro tem de bom, de positivo. Você não vai ver o que o outro tem de bom porque você não espera ver alguma coisa de bom no outro. O que nós temos aqui, meus irmãos, são pessoas que veem o sucesso como objetivo maior. E o outro é apenas uma escadinha, um degrau para poder estar subindo e alçando ou alcançando o sucesso. Isso é muito triste porque a gente vê que os relacionamentos hoje, eles são muito pautados em algum tipo de dominância ou uma guerra entre quem domina e quem não domina, ou quem pode mais, quem fala mais alto. E o autoensino faz com que as pessoas de fato tendam a realmente ignorar o outro. O outro não é tão importante, o centro sou eu. E veja como tudo está interligado, está realmente relacionado ali com o egoísmo, com a dominância, com a autojustificação e por aí vai. Todas as áreas que a gente já viu até agora. O pecado, ele, de fato, meus irmãos, nos impede de estarmos vendo com clareza como nós vivemos e como nós nos portamos. A melhor forma de você começar a enxergar isso é entender que você erra. Até aqui eu tenho certeza que pelo menos uma dessas áreas você se enquadra. E é muito triste a gente não perceber ou fingir que não percebe os nossos erros. Se você quer um relacionamento melhor, comece a observar essas áreas, volte o vídeo se for necessário e observe atentamente essas áreas da sua vida. Vamos para o nosso terceiro ponto, e já caminhando para o final do nosso estudo, que é coisas ruins que
que outras pessoas me fazem. Até agora você deve estar falando assim: nossa, Pedro, mas você está falando um monte de coisa errada que eu fiz, faz eu parecer um monstro, e o que o fulano e o ciclano fazem comigo? Essas coisas não são erradas também não? Será que Deus vai ver só o que eu faço de errado? Será que eu sou a única pessoa errada sobre a face da terra? Não, a resposta é não. Mas o que acontece? Existe uma das leis da física, que é a lei de ação e reação. Toda ação exige uma reação. E todo tipo de injustiça, todo tipo de ação que você recebe, exige de você uma postura, uma forma de reagir a isso. E isso é o importante. Você provavelmente não vai conseguir mudar o outro, mas a forma como você reage ao que o outro faz a você pode mudar o seu relacionamento. Não estou dizendo que você deve ser capaz do outro, aceitar o que o outro está fazendo de errado e ponto final. Mas tem várias formas de a gente informar o outro que ele está errado. Parte da bênção do Senhor nos relacionamentos é a capacidade de nós, de fato, vermos o que está errado e reagirmos a isso de uma forma positiva, no sentido de que, ao invés de sufocar o outro com um monte de palavras negativas sobre o que ele está fazendo comigo, eu posso instruí-lo, mostrar que eu estou desconfortável, mostrar que não está me agradando, que eu não estou feliz com isso e que eu posso, de fato, estar desconfortável com isso e ainda assim aceitá-lo e ajudá-lo a melhorar de fato. São pessoas que têm dificuldade de entenderem algumas coisas básicas, algumas coisas práticas. As pessoas que não têm a capacidade de reagir da forma adequada na situação, ou com positividade diante da negatividade do outro, vai começar a ter 4 tipos de posturas. Quais são elas? De confessar os pecados da pessoa errada a si mesmo com um tipo de pensamento seguinte: não posso acreditar que ela fez isso comigo. Meu querido, acredite sim, ela é pecadora como você e ela vai errar em algum momento ou outro. Segunda postura: eu confesso os seus pecados a outra pessoa por meio de fofocas, com pensamentos: deixe-me contar a você o que ela fez comigo. São pessoas que vão começar a pensar o seguinte: nossa, a pessoa que eu me relaciono fez tal coisa comigo, então eu vou falar para o fulano o que ela fez comigo, ao invés de procurar a pessoa para resolver com ela, que é um erro gravíssimo. Terceiro, é confessar os pecados a Deus esperando algum tipo de castigo, algum tipo de justiça da parte de Deus. São pessoas que pensam mais ou menos assim: quando é que o Senhor vai agir contra essa pessoa que me magoou? Quando o Senhor vai tomar algum tipo de postura? Quando vai vir o castigo para essa pessoa? Meu irmão, Deus age com misericórdia e com graça para com as nossas vidas. E é muito importante nós entendermos que nós precisamos confiar que Ele vai fazer no momento certo e que parte da punição, parte da retribuição do Senhor para os nossos pecados são as consequências do pecado. O pecado por si só traz consequências e consequências gravíssimas para as nossas vidas. E a quarta e última postura que nós podemos observar que as pessoas que não sabem reagir adequadamente a coisas negativas, a quarta postura que elas tomam é a de confessar os pecados a você com raiva, com o tipo de pensamento seguinte: como você ousa fazer algo assim comigo? É a pessoa que não vai confessar a si mesma ou falar a si mesma o que você fez de errado, não vai falar a outra pessoa, não vai falar a Deus, mas vai te procurar para falar e tomar satisfação com raiva, irritado, desejando realmente te ferir o máximo possível para se sentir bem, porque você realmente fez por merecer. E é diante disso, meus irmãos, que quando se trata de pecados, nós precisamos ser o mais racionais possíveis, porque de fato o pecado ele não nos alimenta, não nos melhora, não nos faz sermos pessoas melhores, só faz com que a gente empobreça, com que a gente de forma espiritual diminua, faz com que a gente trate ainda mais, de forma mais inferior o outro, faz com que a gente trate pior as pessoas ao nosso redor. Deus quer, meus irmãos, que de forma objetiva nós reconheçamos os nossos pecados, nos arrependamos deles e confessemos diante de Deus, e aí a gente muda as nossas vidas. Antes disso, é muito complicado a gente conseguir realmente mudar, conseguir de fato ter algum tipo de melhora em nossas vidas. Por isso, guardar rancor, desejar vingança, desejar de algum tipo de retaliação para o próximo, são atitudes de pessoas que não sabem retribuir o mal com o bem. São pessoas que não sabem realmente se portar diante de momentos que são contrariadas. Triste, mas é uma realidade que muitos de nós vivemos.
E o quarto e último ponto do nosso estudo fala sobre a graça para essa luta. A gente falou de tanta coisa ruim, né? É hora de falar um pouquinho de coisas boas, coisas que trazem esperança para a nossa vida. O que a gente pode entender? Você já parou para observar que mesmo uma pessoa ímpia, quando ela se torna mãe, ela consegue demonstrar amor pelo outro? Você já observou que o marido, por mais ímpio, grosseiro, afastado de Deus e pecador que ele possa ser, quando a esposa está doente, ele se compadece, ele é empático para com a esposa? Pois é, justamente porque a graça de Deus faz com que essas pessoas possam demonstrar aquilo que não é natural a elas. Quando a gente começa a ver a transformação que o Espírito Santo faz em nossos corações, nós começamos a ver que a graça de Deus, ela faz exatamente com que o meu desejo de retalhar o próximo seja substituído pela vontade de estar conversando e resolvendo. Algo que eu falo muito para os irmãos na nossa igreja é exatamente de que o tempo que você perde discutindo, no mau sentido, né, brigando com o outro, você pode substituir por conversar para resolver. E isso, meus irmãos, é muito importante, porque você pode não ter mais um dia para conversar com a pessoa que você discutiu hoje. Você pode não ter mais uma hora, pode não ter mais um minuto. Pode ser que enquanto vocês estavam discutindo e ela sai para algum local, ela morre, ou você morre, e aí acabou o tempo de melhorar o seu relacionamento. A gente não sabe quanto tempo a gente ainda vai viver. Por isso, a urgência de melhorarmos os nossos relacionamentos. E a gente observa exatamente que cada relacionamento, por mais extenso ou mais breve que ele tenha sido, ele pode ter coisas boas e ruins. O que vai determinar isso é exatamente a nossa disposição em fazer dar certo, em fazer ele ser bom ou ruim. E é por isso que a graça de Deus em nossos corações nos move a de fato estarmos vivendo de uma forma diferente da forma como o mundo nos ensina, como o mundo exige. O que o mundo ensina é o seguinte: se o seu marido te trata mal, trate mal ele também. Se a sua esposa é insensível a você, seja insensível a ela também. E a palavra de Deus nos ensina exatamente o contrário. Pela graça que a gente recebeu, que é o que a gente não merece, Deus nos ensina a retribuirmos ao outro o que ele também não merece. Não significa, eu já disse isso algumas vezes, que você vai ser capacho do outro, vai ser realmente um saco de pancada do outro. Significa que você vai ter sabedoria para agir, sabedoria para se impor, sabedoria para demonstrar que você não está satisfeito com algumas coisas. É saber lidar com a situação e reagir à ação do outro. Isso é muito importante para os nossos relacionamentos serem bem-sucedidos, para os nossos relacionamentos serem de fato melhores. Por isso, você já parou para se perguntar por que o relacionamento às vezes é tão tóxico, quando na verdade as duas pessoas aparentemente são tão boas? Justamente porque elas não estão dispostas a reconhecerem seus erros, dispostas a verem onde estão erradas para melhorarem, não estão dispostas a abrirem mão do seu pecado para abraçar o perdão no Senhor. Por isso, duas provisões que nós temos na igreja, ou de forma bem clara, os sacramentos que nós temos na igreja, e na igreja presbiteriana, quando eu me refiro à igreja, é a Santa Ceia e o batismo. Através do batismo, nós reconhecemos que mudamos de vida e somos aceitos numa comunidade. Através da Santa Ceia, nós somos participantes realmente de um meio de graça, para nós podermos ser nutridos. E estamos participando de uma mesa que não pertence a nós, não pertence à nossa igreja, pertence unicamente ao Senhor. São meios para nos lembrar que estamos num relacionamento e que nós não somos o alvo de satisfação desse relacionamento. É apenas Deus. Meus irmãos, o único meio de nós vencermos todas essas coisas que eu citei aqui é através de Deus. É reconhecendo que você não é tão bom quanto você pensa. É você realmente olhar para si e não medir o outro através de você, mas se medir através da palavra de Deus. O exemplo máximo que a gente pode ter a respeito de como nos portar em relacionamentos é Cristo Jesus. Olhe para Cristo e olhe para você. Veja que você está distante daquilo que Cristo demonstrou como sendo o ideal, corrija. Não seja egoísta. Seja realmente uma pessoa que reconhece que é Deus o centro de tudo, inclusive da sua vida. Que o relacionamento não é para te satisfazer, mas para glorificar o nome do Senhor. Não seja de forma alguma uma pessoa autorregente. Permita-se
ser regido pela palavra do Senhor, pela ação do Espírito Santo no seu coração. Seja uma pessoa melhor, não seja uma pessoa autossuficiente. Não entenda que tudo existe para você, mas entenda que tudo, inclusive você, existe para estar glorificando a Deus. Não seja de forma alguma uma pessoa que se auto-justifica. O padrão de certo e errado no mundo não é você, é Deus. Abrace o que Deus aponta como certo, afaste-se daquilo que Deus aponta como errado e veja como seu relacionamento vai melhorar. Veja como seu relacionamento vai ter um crescimento. Não seja uma pessoa que se autossatisfaz. Você não existe para ser feliz. Não entenda de forma errada. Você não existe para ser feliz. Você existe para glorificar a Deus e ser feliz nele. Aí sim você pode ser feliz. Mas não é para ser feliz e depois se satisfazer em Deus. É para se satisfazer em Deus e depois ser feliz. A autossatisfação é errada. Você existe para satisfazer a Deus, não ao contrário. Você existe para satisfazer a Deus. E o seu relacionamento também. Não seja uma pessoa que abraça o auto-ensino. Você não é uma pessoa que sabe de tudo. Você não é o centro do seu relacionamento. O centro do seu relacionamento é Deus. E unicamente Deus. Abrace isso como uma verdade para a sua vida e veja como as coisas vão começar a mudar. Porque você começará a perceber que o relacionamento não é tão bom por causa de você. Seja da forma como você trata a pessoa que se relaciona contigo, ou seja pela forma com a qual você recebe o tratamento da outra pessoa. Entenda e aprenda a como agir e reagir de acordo com a palavra de Deus e unicamente com ela. Você verá como realmente o seu relacionamento irá melhorar, como a sua vida irá melhorar e como todos os seus relacionamentos parecerão melhores, menos tóxicos, menos abusivos de fato. Verá como realmente as coisas irão melhorar. Meu querido, minha querida, o pecado ele nos afasta de Deus. E quanto mais nós abraçamos o pecado, mais os nossos relacionamentos são difíceis. Quanto mais nós abraçamos a presença de Deus, quanto mais nós abraçamos a verdade da palavra, mais nós somos modificados e mais os nossos relacionamentos também são modificados. Que você tenha sido alcançado por essa palavra e observe como o pecado estraga tudo, inclusive o relacionamento, inclusive o seu relacionamento. Entenda onde você precisa melhorar, veja onde você precisa consertar a sua vida, peça perdão a Deus, peça perdão à sua família, modifique a forma como você tem vivido e veja o quanto é prazeroso vivermos unicamente para a glória de Deus. Que Deus abençoe sua vida, hoje e para todo sempre. Amém.